Hoje eu vou conversar com você sobre uma semente maravilhosa que você pode introduzir na dieta do seu pet. Seja o seu pet que come alimentação natural, que é o melhor dos mundos em termos de dieta, ou seja seu pet que come ração ou até ração com alimentação natural. A gente vai conversar sobre o psyllium e como obter as incríveis propriedades dessa semente, já que ela vem ganhando muito espaço no mundo da saúde. Eu falo isso porque ela tem excelentes propriedades. Ela auxilia nos distúrbios gastrointestinais, ou seja, se o seu pet estiver com prisão de ventre, o psyllium ajuda, e o contrário também é verdadeiro. Se ele estiver com muita diarreia, essa semente vai te ajudar. Fora que ela reduz o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom, que é o HDL, também auxilia no tratamento da diabetes e, claro, auxilia no emagrecimento e na redução da gordura no sangue. E além disso, eu vou te falar como você faz para dar psyllium para o seu pet, ou seja, qual a quantidade, como ele atua no organismo dele, o que é de fato esse psyllium, quando ele é utilizado, ou seja, as indicações e também as contraindicações. Primeira coisa, o que é psyllium? Psyllium é o nome popular das sementes da planta Plantago ovata. E essa planta é nativa da Ásia, da África e da região mediterrânea. Sendo mais específico, ela é a casca dessa semente. E é nessa casca onde estão os maiores benefícios. Atrelada também à sua composição rica em fibras, e essas fibras são muito solúveis, ou seja, dissolve muito em água. Quando tem fibra solúvel que dissolve em água, ela forma um gel. E é através desse gel que vem todas as propriedades que eu vou falar a seguir. E por formar esse gel, o psyllium também é muito utilizado na culinária. Eu tenho certeza que você já viu psyllium vendendo no supermercado ou até em lojas de suplemento, já que por ter maior capacidade de retenção de água, ela é muito boa para receitas de bolo, receitas de pães e outras mais. Justamente porque ela retém água, e isso acontece porque essa fibra, quando tem contato em água, como eu falei, forma esse gel e engrossa as preparações. E o melhor também que para fazer bolo, pão, muitas vezes usa-se farinha de trigo que tem glúten. Usando o psyllium vai ter um bolo, um pão sem glúten, o que é muito positivo. Fora que pelo fato dela engrossar as preparações, isso reduz o teor de gordura dos alimentos e também o índice glicêmico dos preparos. E isso acontece também quando nós introduzimos psyllium na dieta dos nossos pets. E se você não sabe o que é índice glicêmico, eu vou te explicar. O índice glicêmico é o valor que demonstra a velocidade com que o açúcar presente nos alimentos chega à corrente sanguínea e altera os níveis de glicemia. E glicemia nada mais é do que quantidade de açúcar no sangue. Agora que você sabe o que é psyllium, como ele é utilizado, eu vou te falar a estrutura e as propriedades químicas dessa semente, já que você sabendo isso, o entendimento das indicações serão muito mais claros. O psyllium, na verdade, ele é um grão muito pequenininho, tem coloração escura, vermelha ou até amarelada, não tem cheiro e quase não tem gosto, o que é muito positivo, principalmente para gato, já que a gente sabe que gato ele é muito seletivo na escolha dos alimentos. Cão, nem tanto. E como eu até falei anteriormente, a fração ativa do psyllium é a casca, chamada de epiderme, que é a camada mais externa desse grão. E de modo geral, o psyllium apresenta essa distribuição de nutrientes. Cerca de 55% do psyllium é fibra, ou seja, mais da metade é fibra, é muita fibra. 20% composto por carboidrato, 15% composto por proteína, 5% gordura e 3% mineral. E essas fibras do psyllium, boa parte delas são solúveis, ou seja, forma aquele gel que eu falei anteriormente. E a principal fibra solúvel presente no psyllium é a arabinoxilano. E essa fibra solúvel ela é composta por vários monossacarídeos, são moléculas simples, como xilose, arabinose, galactose,
raminose, glicose e manose. Hora da gente conversar sobre o modo de ação e o uso do psyllium para cães e gatos. O psyllium, pessoal, ele tem dupla ação, como eu falei para vocês. Ajuda para aqueles animais com dificuldade de defecar e ajuda também naqueles animais com diarreia. E por que que ele tem essa dupla função? Primeiro, porque a fibra é solúvel e quando ela entra em contato com a água, ela aumenta de volume. Isso forma um gel viscoso, o que facilita a liberação das fezes. Por outro lado, esse gel aumenta o volume das fezes, retém a água, e essa água que ia sair como diarreia e foi para o psyllium, faz com que controla o intestino e, consequência desse controle, é reduzir a água para formar essa diarreia. Por isso que ela tem essa dupla ação maravilhosa. Só para você ter ideia, quando ela é adicionada à água, ela aumenta em pelo menos 10 vezes o seu volume inicial. E por essa propriedade do psyllium que eu expliquei para vocês anteriormente, ele é usado como gel laxativo, já que ele em contato com a água aumenta o volume e também a viscosidade do bolo fecal. Também é antidiarreico por absorver a água que está presente ali no intestino, e essa água iria compor a diarreia. Ajuda muito no tratamento da diabetes, já que é uma fibra, e essa fibra melhora a saciedade do animal e o melhor, reduz aquele índice glicêmico que eu te falei. Ou seja, tudo que você der para o seu pet de alimento junto com o psyllium reduz esse índice glicêmico do alimento fornecido. Ele também ajuda a reduzir a fome do seu pet. Por isso, se seu animal está com sobrepeso ou até obeso, é muito indicado utilizar o psyllium na dieta. Agora que você sabe todas as condições na qual nós usamos o psyllium, eu vou explicar cada uma delas e logo em seguida eu passo a quantidade que você tem que dar na dieta do seu pet. Eu falei para vocês que o psyllium ele auxilia na regulação das desordens digestivas do seu pet, já que ele é usado como laxante natural e é um laxante efetivo, já que aumenta essa viscosidade aparente das fezes e tem esse efeito lubrificador, por ter alta capacidade de retenção de água, formar esse gel por essa retenção, e isso aumenta muito o teor de água nas fezes, resultando em fezes volumosas, moles e fáceis de passar. Sendo assim, a prevenção e o tratamento de diversos problemas gastrointestinais do seu pet podem ser beneficiados pelo uso do psyllium. Alguns eu já citei, como dificuldade para defecar, diarreia, mas também você pode utilizar caso seu pet tenha síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal e outras alterações do intestino mais. E o lado positivo dessa fibra é que ela no organismo do seu pet tende a gerar pouco gás. E o uso do psyllium para regular a consistência das fezes em animais é de grande interesse, especialmente naqueles indivíduos sensíveis, como filhotes, animais de esporte ou aqueles que sempre sofrem com constipação e diarreia. Expliquei para vocês o uso do psyllium para constipação e diarreia, agora eu vou explicar sobre a diminuição do colesterol. E esse efeito que eu falei de redução do colesterol tem se demonstrado em vários estudos feitos com o psyllium, e nesses estudos o que se observa é a redução do colesterol ruim, que é o LDL, e o aumento do bom colesterol, que é o HDL. A terceira explicação de uma das propriedades do psyllium é a redução da glicemia, e tem 3 fatores relacionados ao psyllium que contribuem com essa redução do nível de açúcar no sangue do seu pet. A primeira explicação seria aquela formação, seria o gel formado naquele meio líquido do intestino do seu pet, já que isso proporciona diminuição ou limitação da absorção intestinal de glicose. E como a viscosidade do alimento aumenta, o tempo de esvaziamento gástrico ou da refeição ele é prolongado. Isso, além de gerar saciedade, reduz também o nível de glicose no sangue. A segunda explicação de que o psyllium reduz o nível de açúcar no sangue do seu pet, o que é muito bom para diabetes, seria que essa fibra, que é o psyllium, ela pode desacelerar o esvaziamento do alimento pelo estômago do seu pet, o que leva a uma captação, a absorção mais lenta de carboidratos.
E a consequência é que reduz o açúcar no sangue. E a terceira propriedade do psyllium que explica essa redução do açúcar no sangue seria a capacidade do psyllium de sequestrar carboidratos do meio na qual o psyllium se encontra, o que retarda o acesso desses carboidratos às enzimas digestivas. E a consequência é redução do açúcar no sangue. Outro benefício do psyllium que eu falei, mas vou explicar o porquê dele agora, é sobre a fome, já que o psyllium gera saciedade, e o auxílio que ele tem no sobrepeso, na obesidade e na redução de gordura no sangue. Primeira coisa, a fome. Quando seu pet ingere o psyllium, essa semente é capaz de reduzir a sensação de fome justamente pelo alto conteúdo de fibra. E no estômago dos animais existem receptores de pressão e o psyllium, como eu falei com vocês, ele expande e a consequência dessa expansão é, vamos dizer assim, encostar nesses receptores de pressão e a consequência é gerar mais saciedade. Como gera mais saciedade, o animal come menos, reduzindo a ingestão de energia. E energia tem tudo a ver com sobrepeso. Quanto mais energia seu pet obtém dos alimentos, maior é a tendência dele ganhar peso. Por isso que essa é uma das explicações do porquê que o psyllium, além de atuar gerando saciedade, que é reduzindo a fome, ele também auxilia na redução do sobrepeso e da obesidade. Deixei tudo explicado para vocês sobre o que é o psyllium, as indicações do uso dessa semente maravilhosa e expliquei cada indicação. Hora da gente falar como utilizar o psyllium na dieta do seu pet. Primeira coisa que você tem que saber é como é comercializado essa semente. Pode ser comercializado na forma de pó, na forma de farinha ou até em cápsulas. Geralmente, para cães, a gente indica de 2 a 10 gramas de psyllium por animal. E isso pode ser uma vez ao dia ou até 2 vezes ao dia. Fazendo isso, você obtém esses benefícios que eu relatei anteriormente. Já para gatos, a gente indica de 1 a 4 gramas por animal. 2 vezes ao dia ou uma vez ao dia. Ou seja, na hora de servir a ração, ou servir a alimentação natural, ou se você pratica o mix, que é ração com alimentação natural, você pode adicionar essa quantidade de psyllium no alimento para obter todos esses benefícios que eu relatei anteriormente. Outra sugestão de administração, além dessa que eu falei, é utilizar de 1 a 2 colheres de sopa, 1 ou 2 vezes por dia para cães e 1 colher de sopa 1 ou 2 vezes por dia para gatos. Ou seja, você tem essas duas formas de administrar o psyllium junto da dieta do seu pet. Agora que você sabe como usar, é hora de falar de uma das partes mais importantes do vídeo, que seriam os efeitos colaterais do uso do psyllium. Apesar de ter todos esses benefícios e valer muito a pena utilizar psyllium, ele também tem efeitos colaterais. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado com o uso exagerado dessa semente, para não gerar esses efeitos que eu vou falar a seguir. E alguns efeitos já relatados seria flatulência, apesar do psyllium, como eu falei, no estômago, no intestino ser pouco produtor de gás, ele pode gerar flatulência caso seja feito ingestão excessiva dessa semente. E a flatulência pode gerar também dor abdominal no seu pet, que é quando ele fica com aquela barriga tensa, você encosta, ele grita, chora. Isso é outro efeito colateral do uso exagerado dessa semente. Pode acontecer também dessa semente ser consumida sem hidratação. Isso pode causar irritação no estômago e intestino, até obstruir esses órgãos e também gerar constipação, que é dificuldade para defecar. E outra contraindicação são aqueles animais que apresentam hipersensibilidade, ou seja, alergia a essa semente. Mas infelizmente a gente só descobre se o animal tem ou não alergia ao utilizar. E por fim, a gente tem que ter muito cuidado se seu pet recebe medicamentos, já que como o psyllium tem efeito laxativo, a tendência é ele aumentar a velocidade com que tudo passa no intestino e isso faz com que muita coisa não seja absorvida corretamente, incluindo
o medicamento que seu pet toma. Um exemplo, se seu pet está em tratamento utilizando anti-inflamatório, o psyllium vai fazer com que ele elimina mais rapidamente esse bolo fecal, a consequência é não absorção direita. Entendam o intestino como se fosse aquela esteira de shopping, sabe aquela escada rolante? Imagina que aquela escada rolante esteja com velocidade normal. As pessoas passam ali tranquilamente. Agora imagine essa escada acelerada. É isso que o psyllium faz com o intestino. Por ser acelerado, o tempo que as pessoas passam nessa escada é menor. Consequência, tem menos absorção. Por isso que a gente tem que tomar cuidado se os nossos pets estão recebendo medicamento. E se seu pet vai receber medicamento o resto da vida, está aí uma contraindicação para você não utilizar o psyllium. Fora que ele reduz o colesterol, e isso é outro empecilho que dificulta a ação de alguns medicamentos. Por isso que uma das indicações que nós fazemos para o uso do psyllium é você dar o medicamento e 1 a 2 horas depois administrar o psyllium. Fazendo isso, a absorção pelo intestino do medicamento será muito melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham entendido todos os benefícios maravilhosos que o psyllium tem na vida do seu pet quando a gente introduz ele na dieta.